É meia-noite de fim de semana, 31 de março de 2018, e um guarda florestal no Parque Nacional de Kanha, no centro da Índia, está percorrendo o último trecho de sua patrulha sob o feixe fraco de uma lanterna. Até então, tudo era praticamente rotineiro. Mas, de repente, o feixe de luz dele bateu no que parecia ser um monte de areia ou um tronco caído no meio da trilha. Quando o guarda se aproxima para olhar melhor, seu coração despenca como uma pedra ao perceber que não é um monte, mas uma figura listrada enorme. É um tigre, o maior dos grandes predadores. Por um instante, ele sente a morte diante de si, mas um segundo depois, outra constatação lhe ocorre. O felino assassino está, na verdade, caído morto na trilha. Um tigre morto em um santuário protegido, a notícia se espalha como rastilho de pólvora. Na manhã seguinte, a área é isolada como uma cena de crime e o corpo é enviado para autópsia. Nesta região, as causas prováveis de morte de animais geralmente são eletrocução por cercas elétricas ou envenenamento. Mas os laudos mostrariam algo totalmente diferente e chocante. Não havia sinais de queimadura por fio elétrico nem toxinas que sugerissem envenenamento. O corpo, porém, mostrava sinais claros de uma violenta confrontação. Trauma profundo, cortes, carne e ossos dilacerados. Essa não foi uma morte silenciosa. Isso foi uma briga. Uma briga com uma criatura tão feroz que conseguiu matar o mais mortal de todos os felinos, armada com presas curvas e extremamente afiadas que podem chegar quase ao comprimento do antebraço de um humano e com um corpo que pode pesar até 350 quilos. Quando esse monstro semelhante a um tanque investe contra a vítima, não importa se você é um felino assassino ou um urso adulto. O impacto é como um facão preso a um ariete avançando com força para estilhaçar ossos. Conheça o porco-trator, o javali selvagem. Quando você se casar, escolha um lugar sem javalis selvagens. Ao contrário da maioria das culturas asiáticas e europeias populares, onde os javalis costumam ser vistos como símbolos de prosperidade e boa sorte, no interior do Japão, os jovens que estão chegando à idade de casar sempre foram alertados com esse ditado. Isso invoca o javali em um sentido muito mais sombrio. Existe um motivo perturbador por trás disso. Os javalis selvagens ganharam apelidos como o rei das pragas ou zumbis ecológicos por causa da escala de destruição que causam nas plantações e terras agrícolas. O exemplo mais assustador disso remonta a 1749 na cidade de Hachinohe, no Japão. Os agricultores de lá já estavam passando por dificuldades financeiras e decidiram mudar para o cultivo de soja como cultura comercial para se manterem. Mas para isso precisaram desmatar grandes áreas de floresta. Depois que as árvores foram derrubadas, restou uma vegetação densa e solo cheio de raízes, cenário ideal para a população de javalis explodir. O que se seguiu não foi apenas uma colheita ruim, mas um colapso agrícola total. A população crescente de javalis devastou os campos, destruiu as plantações, saqueou o que restava em pé e deixou a terra completamente estéril. Isso virou o que ficou conhecido como a fome causada pelos javalis, desastre que matou quase 3.000 pessoas. No entanto, há um contexto ainda mais perturbador por trás disso, e vamos chegar a ele em breve. Mas antes, esses chamados de porcos zumbis merecem uma apresentação adequada. Sus scrofa, comumente conhecido como javali, porco selvagem, porco monteiro ou simplesmente porco selvagem, é um dos mamíferos mais amplamente distribuídos do planeta. Originalmente nativo da Ásia, norte da África e Europa, mas também foi introduzido nas Américas e na Oceania. Desde montanhas e regiões alpinas, que se elevam a vários milhares de pés de altura, até florestas densas, campos abertos, pântanos e até mesmo grandes partes de assentamentos humanos. Essas feras robustas feitas de ferro mostraram que sobrevivem quase em qualquer lugar e condição, exceto onde há neve o ano todo, pois suas pernas curtas têm dificuldade para atravessar os montes. Em uma estrutura maciça que pode variar de 60 quilos até mais de 350 quilos. Dependendo da região e do sexo,
essas pernas relativamente pequenas podem parecer uma desvantagem evolutiva, mas na realidade, elas estão longe de ser isso. Um javali não só consegue correr em velocidades impressionantes de até 50 km por hora, mesmo que por curtos períodos, como também pode saltar até 1,5 metro de altura. As pernas pequenas, sob corpos robustos, reduzem o centro de gravidade, evitando quedas, risco maior caso o peso fosse sustentado por pernas longas. Além disso, a altura relativamente menor por causa dessas pernas ajuda o javali a manter o focinho próximo ao solo quase o tempo todo. Isso é importante, pois boa parte da sua dieta vem de desenterrar fontes de alimento do solo. E usando aquele focinho enorme, que é 1000 vezes mais sensível ao cheiro do que o dos humanos, o javali selvagem pode detectar comida enterrada a 25 pés de profundidade ou a até 11 quilômetros de distância. Após sentir o cheiro, o animal cava grandes pedaços do solo como uma escavadeira. A região atrás das omoplatas se eleva, formando uma corcunda muscular feita de osso reforçado e fibras musculares densas, junto a um pescoço tão curto e grosso que quase não se move. Essa estrutura estabiliza a coluna, atua como amortecedor e transforma a parte superior do corpo em um sistema de alavanca compacto, canalizando muita força para a cabeça e o focinho. A própria cabeça ocupa cerca de 1/3 do comprimento total do corpo, e com 2 presas salientes e um focinho cartilaginoso fortemente reforçado à sua frente, ela funciona como um arado combinado que pode cavar praticamente qualquer superfície em poucos minutos, mesmo atingindo profundidades de mais de 1 metro, e pode virar pedras que pesam mais de 50 quilos. Um pequeno grupo desses porcos enormes como este pode devastar uma área equivalente a 1 ou 2 campos de futebol em uma única noite, com um javali sendo capaz de revirar mais de 40 campos de futebol em um ano. Por causa de seus olhos muito pequenos e fundos, um javali mal consegue distinguir objetos a 10 ou 15 metros de distância e não enxerga cores. Mas seu olfato impressionante compensa isso com folga, e o que falta é coberto por suas orelhas grandes e altamente sensíveis. Um javali identifica a direção de um som e diferencia ruídos comuns, como o farfalhar de folhas, de sons incomuns, mesmo tão sutis quanto um sussurro humano, a até 90 metros de distância. Embora sejam onívoros versáteis como os humanos, sua dieta em vários habitats é formada principalmente por raízes e tubérculos, que desenterram o ano todo. Esse hábito de cavar é útil em regiões nevadas, onde precisam revirar a neve para achar frutas caídas, sementes ou nozes, e comê-las maduras. Javalis que vivem perto de humanos também podem sobreviver com pilhas de lixo, além de folhas, galhos e brotos. Um javali selvagem médio precisa de cerca de 4.500 calorias diárias para se manter. Para atingir esse número, ele passa o dia de pé, explorando o terreno e obtendo pouco retorno ao se alimentar de plantas. Uma pequena, mas significativa porcentagem de 5 a 10% dessa ingestão vem de uma fonte animal. Quando essa parte da dieta entra em cena, o javali fica realmente selvagem. As imagens abaixo mostram um dos eventos mais raros já capturados por câmera. Após uma forte chuva no Parque Nacional de Yala, Sri Lanka, no Natal de 2010, um grupo de javalis selvagens foi visto comendo um cervo recém-abatido. Rasgando o abdômen do animal, o líder do grupo começa a devorar as vísceras primeiro, enquanto o restante do grupo, grunhindo e estalando os dentes de fome, não tem escolha, a não ser esperar atrás até que ele termine. As imagens por si só não mostram toda a história da caçada. Um caso parecido, descrito no Journal of the Bombay Natural History Society, detalha uma manada de javalis selvagens matando e devorando um cervo pintado, ou também conhecido como caital. Segundo o relatório, 2 especialistas em vida selvagem estavam em um parque nacional no centro da Índia em 12 de abril de 2006, quando viram uma manada de 6 a 7 caital pastando perto de um aguada. Logo depois, a manada entrou em pânico quando mais de 10 javalis selvagens chegaram, tornando o encontro rapidamente violento. Uma enorme javalina atacou a manada de cervos, isolando uma fêmea adulta, enquanto 2 outros javalis bloqueavam sua fuga. O trio então imobilizou a cerva indefesa
e por longos 15 minutos a golpeou e perfurou até a morte com seus enormes focinhos e presas salientes. Enquanto isso, esse sujeito desagradável não fez o trabalho pesado. Ele achou um cervo morto em campo aberto e foi direto ao banquete. Usando seus cascos enormes e aqueles caninos mortais, a criatura implacável rasga a carne podre e engole como se fosse a melhor refeição da vida dele. Seus caninos podem chegar a mais de 45 centímetros, mas boa parte fica embutida na gengiva, o que lhes dá grande alavanca e força no ponto de ancoragem. Os javalis machos possuem uma presa oca no lábio superior que serve como afiador, mantendo as presas sempre afiadas como navalhas. Além de se alimentarem de cervos vivos ou mortos, esses porcos enormes também são conhecidos por caçar coelhos, lebres, ratos almiscarados e os ovos e filhotes de aves como galiformes e garças. Eles podem até abater bezerros pequenos a médios, cordeiros e outros animais de criação, e em algumas regiões, alguns dos primatas mais agressivos. Em regiões com lagos ou limites d'água, esses porcos banqueteiam-se com peixes como carpas e rutilos do Cáspio. O javali é um dos 4 mamíferos conhecidos pela ciência praticamente imunes ao veneno de cobra. Eles sobrevivem a mordidas de cobra sem efeitos negativos e as comem facilmente, e a mutação genética que lhes dá a imunidade permite consumir vários tipos de plantas extremamente venenosas com segurança. Plantas extremamente venenosas como se fossem alimento comum. Com uma dieta que inclui raízes profundas, mesmo venenosas, além de animais e aves variadas, os javalis selvagens são uma das poucas espécies que sobrevivem praticamente em qualquer lugar. Apesar de ser ótimo para os javalis, não é bom para os humanos. Em busca de alimento, esses chamados reis das pragas ou zumbis ecológicos destroem culturas essenciais, retiram nutrientes do solo, poluem fontes de água com fezes em níveis perigosos e se alimentam diretamente dos frutos e vegetais que crescem no chão. Quanto mais comem, mais rápido suas colônias crescem e se espalham como doença, literalmente virando ecossistemas de cabeça para baixo. Estudos indicam que javalis selvagens causaram quedas alarmantes em mais de 300 espécies de plantas e animais, levando algumas quase à extinção. Escavar e revirar o solo perturba camadas terrestres no mundo todo, liberando carbono equivalente ao de 1,1 milhão de carros por ano. Javalis que comem lixo humano perto de assentamentos são até 35% mais pesados que os das florestas e causam muitos acidentes de trânsito anuais. Embora a fome de Hatinoi tenha sido um exemplo histórico, até hoje esses animais provocam vários episódios locais de fome. Eles não apenas destroem as plantações, mas destroem as terras agrícolas de tal forma que os agricultores muitas vezes são obrigados a abandoná-las completamente. O pior efeito de todos, no entanto, vem dos confrontos diretos entre humanos e esses javalis selvagens. A partir de dados coletados entre 2000 e 2019, um total de 1.532 ataques de javalis foram registrados em todo o mundo, resultando em 172 mortes humanas, com uma média de cerca de 8,6 mortes por ano. O animal costuma atacar investindo e cravando as presas na vítima, causando ferimentos principalmente nas coxas. Após o primeiro ataque, o javali recua, avalia a situação e volta a atacar se a vítima ainda se move, parando apenas quando ela está totalmente incapacitada. Registros desses encontros brutais já aparecem nos escritos dos antigos gregos e romanos. Na mitologia grega, figuras como Odisseu e Adonis teriam sido atacadas por javalis selvagens. Adonis morreu nesse encontro. Claro, sabemos que esses personagens são fictícios, mas o fato de ataques de javalis aparecerem em escritos tão antigos mostra que esses animais já eram um problema para os humanos naquela época, assim como são hoje. Em 31 de janeiro de 2018, um dos ataques de javali mais assustadores foi registrado por uma câmera de segurança de rua em uma pequena vila no sudoeste da China. Nas imagens granuladas e pixeladas, um homem de 66 anos chamado Zung pode ser visto preso debaixo de um javali enorme, se debatendo e se contorcendo enquanto seu vizinho balança uma pá repetidas vezes, tentando afastar o animal, mas ele mal se mexe. Ouvindo a confusão,
A nora de Zung corre para fora de casa tentando afastar o monstro também. Mas o javali gira com uma velocidade impressionante, batendo nela uma vez, depois de novo, jogando-a longe, antes de se virar novamente e começar a avançar contra tudo ao redor. Atiradores de elite abateram a fera, mas o estrago já estava feito. Zhang morreu no local por perda de sangue causada por cortes profundos, enquanto sua nora sobreviveu por pouco, gravemente ferida. Um incidente como esse aconteceu em uma vila rural de Belarus em agosto de 2025, onde um javali selvagem mantido em uma fazenda particular por um morador escapou de seu cercado e investiu contra um transeunte de 44 anos, matando-o brutalmente com as presas. Da mesma forma, em 13 de fevereiro de 2026, um trabalhador de plantação de 55 anos foi morto por um javali selvagem no sudoeste da Índia, levando ao anúncio de indenização para a família. A Índia responde por 51% dos ataques de javalis selvagens no mundo por ano. Devido ao perigo extremo e à população quase imortal de javalis, agricultores e autoridades de controle de pragas em todo o mundo só podem eliminar esses animais. Todos os anos, milhões de javalis selvagens são abatidos seletivamente para controlar sua população, o que, aliás, ainda faz pouca diferença. Sem dados exatos sobre quantos deles existem, a lista vermelha de espécies ameaçadas da IUCN classifica sua população como pouco preocupante, o que, acredite se quiser, na verdade é muito preocupante. Mesmo que a temporada de reprodução deles dure só 1 mês e meio por ano, em condições ideais, que não são difíceis para eles, javalis selvagens podem ter 2 ninhadas de 7 a 13 filhotes em 12 a 15 meses. Só no Texas, essa taxa anual de nascimento ultrapassa 3 milhões de porcos, com estimativas de que as populações locais dobrem de tamanho a cada 4 meses, graças à maturidade sexual precoce, por volta de 6 a 8 meses, e aos rápidos períodos de gestação de apenas 115 dias. A parte mais cruel da reprodução deles, no entanto, não está apenas nos números. O modo como javalis selvagens acasalam e disputam parceiros justifica bem o nome selvagem. No início da reprodução, os machos criam uma camada grossa sob a pele e depois uma pelagem de inverno com cerdas longas e ásperas. Esses desenvolvimentos protegem órgãos vitais do que virá. Quando o acasalamento começa, os machos solitários que deixaram seus bandos aos 8 meses retornam aos grupos dominados por fêmeas após longas viagens, competindo ferozmente com outros machos. Quando as lutas começam, além de se chocarem e se esfaquearem, essas feras cruéis arrancam o pênis dos rivais a mordidas para eliminá-los da competição. Após a temporada de acasalamento, o macho dominante pode ter acasalado com 5 a 10 fêmeas, mas perde cerca de 20% do peso corporal e frequentemente fica debilitado, com ferimentos, principalmente no pênis por mordidas de rivais. Além dos da própria espécie, a maior ameaça para esses javalis selvagens vem de predadores de topo de diferentes regiões do mundo. Lobos, tigres, ursos, leopardos, dragões de Komodo, cães selvagens e até felinos menores, como o lince euroasiático, são conhecidos por se alimentarem bastante de javalis selvagens. Um lobo pode matar e comer cerca de 80 javalis de todas as idades por ano, principalmente onde a neve pesada reduz a velocidade deles. Leopardos e cães selvagens também caçam esses porcos gigantes para controlar sua população nos habitats. No entanto, quando tigres e ursos entram nessa história, as coisas ficam um pouco inesperadas. Esses predadores de topo consomem javalis como parte significativa da dieta em toda a sua área de distribuição, o que não surpreende. O que é surpreendente, porém, é que os javalis selvagens, sendo várias vezes menores e obviamente muito menos habilidosos em caça e combate do que esses predadores do topo da cadeia, às vezes conseguem virar o jogo e realmente matar tigres e ursos. Um incidente notório ocorreu no pântano Okefenok, Geórgia, nos anos 1920, quando um javali selvagem teria matado um urso negro em uma luta violenta. Vários relatos semelhantes vêm da década de 1880 nas montanhas Ozark, no Arkansas, onde javalis teriam matado ursos durante lutas. Ainda mais, o volume 2 da série Mamíferos da União Soviética
descreve um incidente raro em que javalis selvagens feriram com suas presas tanto um tigre quanto uma tigresa que tentavam caçá-los. Além disso, um artigo de pesquisa de 1980 menciona um confronto brutal entre um grande tigre macho e um velho javali selvagem. A luta foi tão intensa que ambos os animais morreram pelos ferimentos que causaram um ao outro. O que, na minha opinião, é muito mais honroso do que ter o seu pau cortado numa tentativa de fazer sexo. Quero dizer, quem faz isso? Porcos? Ah, sim. Não, sim. Não, eles são porcos. Quero dizer, tudo bem, eu vou indo. Até mais, pessoal. Tchau.